Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Muito obrigado a quem se inscreveu nos workshops de pensamento crítico que tenho anunciado aqui nos episódios. O workshop de Lisboa, que anunciei aqui no último episódio e que vai ser no dia 17 de junho, encheu em 12 horas. E este fim de semana lancei as sessões do Porto e online, que encheram ambas em menos de 24 horas. Muito obrigado, fico muito contente por todo este interesse. Sei que muitos de vocês queriam inscrever-se e já não foram a tempo. Eu limitei propositadamente as vagas a 20 pessoas, porque a ideia é ter uma sessão o mais interativa possível, mas vai haver mais sessões no futuro, pelo menos nestes 3 sítios, ou seja, 2, Lisboa, Porto e a versão online. Deixo um link na descrição do episódio em que se podem inscrever, podem deixar o vosso e-mail e depois serão avisados no futuro quando voltarem a abrir novas sessões deste workshop. Aproveito para agradecer também aos novos mecenas do 45 Graus, ao André Garrido, ao José Martins, ao Afonso Vieira, ao Cris Bierenbach, não sei se estou a pronunciar bem, ao Miguel Carvalho, ao Cristóvão Afonso, ao Pedro Vasconcelos, ao Bernardo Caria e ao João Carolino. Muito obrigado a todos. E agora, ao episódio de hoje. Pode parecer estranho isto que vou dizer, tendo em conta a predominância que tem hoje em dia a guerra da Ucrânia na política internacional, mas a verdade é que, muito provavelmente, não será esse o tema central das relações internacionais da nossa época. O tema que vai marcar muito provavelmente a geopolítica nas próximas décadas é outro, a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. Rivalidade essa que se vai instalando à medida que a China vai ganhando poder e vai disputando a ordem unipolar que era, desde o fim da Guerra Fria, dominada pelos Estados Unidos. Há mesmo analistas e académicos que acham que estamos já hoje a viver uma nova Guerra Fria, desta vez opondo os Estados Unidos e a China. Esta ideia não será uma novidade para os mais atentos a estes temas e, sobretudo, não será para quem ouviu o episódio número 38 do 45 Graus, publicado em 2018 e cuja convidada foi Raquel Vaz Pinto. Nesse episódio falámos da China e um dos temas que discutimos foi precisamente até que ponto a competição entre Pequim e Washington iria marcar as próximas décadas nas relações internacionais. Ora, se já na altura, há quase 5 anos, isso era uma probabilidade forte, hoje a importância dessa rivalidade é quase uma certeza. Ao mesmo tempo, passou-se entretanto muita coisa na relação entre os dois países, o que nos veio dar uma ideia mais clara, embora ainda com muitas incógnitas, sobre a forma que esta rivalidade poderá tomar nos próximos anos. Além disso, fui recebendo muitos elogios vossos ao episódio, não só pela relevância do tema, com muitos ouvintes a sugerir voltar a ele, mas sobretudo pela convidada. É que a Raquel não só sabe muito sobre este tema e outros, como é também uma excelente comunicadora. Por isso, decidi convidá-la para regressar ao 45 Graus para discutir este tema, desta vez focando-nos em mais profundidade, especificamente nesta questão da rivalidade entre os Estados Unidos e a China, e tirando partido da informação adicional que hoje temos para compreender este fenómeno. E ela, como já perceberam, teve a gentileza de aceitar. A Raquel é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, chamado IPRI, da Universidade Nova de Lisboa, onde é também professora, lecionando as disciplinas de Estudos Asiáticos e História das Relações Internacionais. Entre 2020 e 2022 foi também consultora do Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian e entre 2012 e 2016 foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política. Os principais interesses de investigação da Raquel são a política externa e a estratégia chinesa, os Estados Unidos e o Indo-Pacífico e liderança e estratégia. É atualmente analista residente de política internacional da SIC e da TSF, é autora de vários livros e artigos sobre estes temas e atualmente está a terminar um livro sobre os desafios colocados pela China, lá está, às democracias liberais europeias, incluindo a portuguesa. Quando gravámos a nossa primeira conversa, em 2018, as tensões entre os Estados Unidos e a China estavam ainda, de certa forma, no início. Donald Trump tinha tomado posse apenas no início do ano anterior e pôs em prática uma mudança radical na postura do país em relação à China, impondo tarifas a uma série de bens chineses. Essa medida gerou, como seria de esperar, réplica do lado chinês, dando início a uma guerra comercial entre os dois países que dura até hoje. Mas desde então já muita tinta correu. A guerra comercial acentuou-se e estendeu-se a outras áreas, mesmo já com a administração Biden, e os dois países têm acumulado várias divergências na arena internacional, nomeadamente em relação à guerra da Ucrânia, na qual a China tem adotado uma postura, no mínimo, ambivalente, neutra no discurso, mas bastante favorável à Rússia nas ações. Ao mesmo tempo, a retórica belicosa de Trump, do lado americano, tem sido mais do que correspondida do lado chinês, com políticos e diplomatas a adotarem um discurso em relação aos Estados Unidos e ao Ocidente cada vez mais assertivo e, em alguns casos, mesmo agressivo. Estas disputas comerciais e divergências geopolíticas são, no entanto, apenas aquilo que poderíamos chamar as causas próximas do aumento da conflitualidade entre os dois países.
A causa última, ou seja, o fator fundamental por trás desta mudança, reside, para muitos analistas, na chamada armadilha de Tucídides, que já tínhamos abordado no episódio de 2018. A dita armadilha tem este nome porque foi postulada pela primeira vez pelo historiador ateniense Tucídides, lá está, na sua famosa obra História da Guerra do Peloponeso. Segundo ele, essa guerra, que opôs Atenas a Esparta, era inevitável, uma vez que Atenas estava a crescer e a ganhar poder, o que fazia aumentar a sua ambição, enquanto essa situação gerava uma ansiedade crescente do lado de Esparta. A ideia desta armadilha, quando há uma potência incumbente e uma potência emergente, tem sido amplamente discutida nos últimos tempos a propósito da rivalidade entre a China e os Estados Unidos. E esta discussão ocorre tanto nos Estados Unidos como na própria China, onde existe também uma discussão académica ampla sobre este tema. Um dos mais conhecidos defensores desta ideia é o professor da Universidade de Harvard, Graham Allison, que popularizou o conceito no livro publicado em 2018. Segundo os proponentes desta armadilha, portanto, sempre que uma potência emergente está a convergir no sentido de se tornar mais poderosa do que a potência incumbente, existe uma tendência inexorável para um conflito entre as duas. Aplicada esta lógica à relação entre a China e os Estados Unidos, isto implicaria que, à medida que o poder económico e militar da China se vai aproximando do norte-americano, isso cria-lhe inevitavelmente um sentimento de autoimportância crescente e de vontade de ter um papel mais ativo na política global. Ao mesmo tempo, isso cria nos Estados Unidos, a potência incumbente, medo, insegurança e uma determinação em defender o status quo a todo custo. Esta visão sobre a armadilha de Tucídides, enquanto uma espécie de lei das relações internacionais, tem o seu exponente máximo hoje nos académicos da chamada escola ultra-realista das relações internacionais. O maior exemplo desse grupo é talvez o investigador americano John Mearsheimer, de quem já tínhamos falado no primeiro episódio e de quem falei também no episódio sobre a guerra da Ucrânia com Lívia Franco. Para Mearsheimer, esta armadilha de Tucídides é de tal modo uma inevitabilidade das relações internacionais que ele afirma que o governo norte-americano deveria ter antecipado o perigo do crescimento económico acelerado da China nas últimas décadas e, basicamente, feito tudo para impedi-lo. Citando a partir de um artigo recente, tradução minha, e cito: a escolha lógica para os Estados Unidos era clara, desacelerar a aceleração da China. Em vez disso, encorajou-a. Seduzidos por teorias equívocas sobre o inevitável triunfo da ordem liberal e pela ideia de que a guerra entre as grandes potências era uma coisa do passado, os governos adotaram uma política de aproximação que procurava ajudar a China a desenvolver-se, promovendo o investimento no país e dando-lhe as boas-vindas no sistema comercial global. A ideia era que assim a China se tornaria uma democracia amante da paz e um membro responsável da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Claro que isso não aconteceu. Fim de citação. Ancorados nesta lógica da armadilha de Tucídides, há assim um número crescente de analistas e oficiais, tanto nos Estados Unidos como na China, que discutem hoje abertamente a possibilidade de um conflito entre os dois países, seja ele uma guerra direta, de maior ou menor escala, ou uma guerra fria, sem conflitos diretos, mas, como aconteceu na Guerra Fria original, com as chamadas guerras por procuração. No entanto, como a Raquel chama a atenção ao longo da nossa conversa, as relações internacionais, enfim, o mundo em geral, são demasiado complexas para podermos tomar esta armadilha como lei de forma simplista. Há muitos fatores que podem contribuir positiva ou negativamente para a maneira como esta rivalidade evolui e, sobretudo, persistem ainda imensas incógnitas sobre o que pode acontecer no futuro. Durante esta nossa hora e meia de conversa, comecei por perguntar à Raquel o que mudou na relação entre os dois países desde o nosso episódio de 2018. De seguida, discutimos o argumento destes analistas realistas, ou seja, se a política externa dos Estados Unidos e do Ocidente em relação à China começou por ser de facto demasiado complacente e também o que é que o Ocidente está a fazer agora para tentar diminuir a dependência, nomeadamente a dependência económica, face à China. Falámos também sobre as iniciativas que Pequim tem tomado para se afirmar enquanto potência, quer na sua vizinhança, quer chegando a lugares tão longínquos como o Ártico, um local onde a China tem agora várias ambições. E claro, inevitavelmente falámos sobre as semelhanças e as diferenças entre esta situação e a Guerra Fria original que opôs os Estados Unidos à União Soviética. No final, claro, perguntei à Raquel o que podemos esperar do futuro desta rivalidade e, sobretudo, o que podem aqueles que desejam a paz fazer para que se evite uma escalada no conflito entre os dois países. Espero que gostem desta conversa com Raquel Vaz Pinto. Não se esqueçam de preencher o formulário que deixo na descrição do episódio para terem informações sobre os workshops futuros e até ao próximo episódio. Raquel Vaz Pinto, muito bem-vinda de volta ao 45 graus. É verdade, é um regresso. Poucos convidados bizaram
É verdade. E neste caso faz todo sentido. E aliás vou começar exatamente por aí, porque nós gravámos o primeiro episódio em 2018, portanto há quase 5 anos. E na altura, se calhar, para algumas pessoas pareceu um tema um bocadinho extemporâneo, quer dizer, ou exagerado, não é? Estarmos a falar da... A conversa não foi só sobre isso, mas falar da rivalidade Estados Unidos-China. E, no entanto, o que aconteceu, entretanto, só provou que isso era... Se calhar até estávamos a subavaliar o que estava em causa, porque hoje em dia acho que a maior parte das pessoas já percebeu que esse é o tema que provavelmente vai definir o século XXI, mais até do que a guerra da Ucrânia. E hoje em dia está em todo lado, quer dizer, tu vais a uma livraria e tens livros sobre... Já tinhas muitos livros sobre a ascensão da China, mas focado no desenvolvimento económico, e agora tens muitos livros de geopolítica, ou pelo menos com esse foco focado na rivalidade China-Estados Unidos. Abres um jornal, sobretudo se for mais um semanário ou uma revista, e lá está ela. Ainda no outro dia, há 2 semanas, o Economist era quase todo dedicado a isso. Portanto, hoje em dia está em todo lado, não é? O que é que, enfim, para quem ouviu o episódio de 2018, o que é que mudou entretanto, principal? Do lado e do outro, do lado da China e do lado dos Estados Unidos. Pergunta fácil, não é? Primeiro, aspectos em comum. A pandemia veio acelerar muitas das tendências ou muitas destas dinâmicas que nós tínhamos visto no nosso episódio em 2018. Em segundo lugar, é inevitável que o 24 de fevereiro de 2022 também tenha acelerado muitas desses elementos desta rivalidade. E também temos, assim de forma muito sucinta, do lado da China, Xi Jinping entronizado num 3º mandato. Portanto, virando do avesso todo um conjunto de regras, até mais importante do que está escrito no papel, daquilo que era a prática com Sim, nós falámos disso na altura. Sim. Nós falámos sobre isso. Que é uma, desculpa interromper, que é uma peculiaridade de uma ditadura, não é? Porque a China é um regime autoritário, mas que tinha essa peculiaridade, que é relativamente rara nos regimes autoritários, Exato. de ter uma regra de contenção do poder, digamos assim. Ou de assegurar que a transição de poder é previsível. E que a pessoa não se pode eternizar. Pelo menos era essa a ideia. Sim, né? ou seja, havia uma limitação dos 2 mandatos. Também introduz aqui um elemento de reforço, sejas tu investidor, sejas tu analista, em termos de olhares para o mundo. Não só enfatiza aquela ideia de que a China é excepcional no sentido de ser diferente, como também permitia dizer, olhem, nós, enfim, somos uma ditadura, claro, com todos os outros tipos de adjetivos muito maravilhosos, mas a diferença entre nós e o Turcomenistão ou o Uzbequistão, para citar assim 2 países ali mais perto, é que de facto a China assegura a transição pacífica, pelo menos QB, dentro daquilo que nós vamos sabendo, mas sobretudo previsível. Ou seja, nós estamos a falar de um país no qual o coletivo do partido é que interessa. E, portanto, é tudo isso que ficou questionado, virado ao avesso com este 3º mandato de Xi Jinping. Do lado dos Estados Unidos, temos alguns elementos de continuidade. A administração Trump tinha caracterizado a China como uma potência revisionista. A administração Biden, e para não deixar quaisquer dúvidas, faz uma leitura mais profunda, mais abrangente e considera a China um rival. Ou seja, claramente neste sentido de temos aqui um país que, tendo em conta um conjunto de dimensões do seu poder, olhando para o mundo, o único país que pode vir a ser, ou já é, rival dos Estados Unidos. Assim, em suma, tendo em conta estes últimos anos, que têm sido, de facto, muito intensos e muito desafiantes ao mesmo tempo. Mas de facto, a tua observação é na mousse. 5 anos depois, aquilo que nós falamos em 2018 é ainda mais importante, ou pelo menos hoje já não questionamos. Nós há 5 anos falava-se em 5G, a rede 5G, e a Huawei era um parceiro evidente. 5 anos depois não é nada evidente, pelo contrário. Ou seja, há de facto aqui, e até me parece que a Europa e o posicionamento da Europa é talvez o fator ou o barómetro mais interessante até do que esta rivalidade entre 2 países que têm uma forma de se entender muito excepcional e muito peculiar. Eu já não lembro exatamente do histórico todo, mas eu tenho ideia que quando nós falámos há 5 anos, a própria postura dos 2 países ou dos 2 Estados era, apesar de tudo, bastante diferente do que é hoje. Do lado dos Estados Unidos, quer dizer, todos sabemos o que aconteceu. Quando nós falámos já tinha havido a eleição de Trump, portanto já tinha havido toda aquela retórica, mas agora o que tivemos foi um passo que não é de sumenos, que foi a continuação de uma retórica bastante agressiva com Biden, inclusivamente com algumas declarações um bocado incendiárias em relação a Taiwan.
E do lado da China, o próprio discurso xiita está cada vez mais agressivo. Quer dizer, ele tem dito coisas que, aliás, é engraçado porque uma das coisas interessantes das relações internacionais é que há tanta incerteza que é muito fácil, mesmo especialistas, meterem o pé na argola. Quer dizer, dizerem coisas ou partirem de pressupostos que não se comprovam, porque há muita opacidade. Estamos a falar de uma arena onde jogam não sei quantos, quer dizer, um número enorme de estados diferentes, cada um com a sua política interna. Portanto, é muito fácil isso acontecer. E em relação à China, havia muita ideia, pelo menos é a impressão que eu tenho, de que havia uma certa contenção da parte da China, contrastava até com aquela abrasividade mais típica dos Estados Unidos, em que o discurso é todo ele mais hiperbólico, portanto até era normal surgir um tipo como o Trump, mas que do lado da China havia uma contenção, até vinda do Deng Xiaoping. Hoje em dia o que nós vemos não é isso, quer dizer, hoje em dia há um discurso da parte do Xi que é ostensivamente agressivo, quer dizer que... Não, sem dúvida, e Xi Jinping, outras partes ou outras fações dentro do que é o próprio Partido Comunista da China, o próprio Estado e muitos dos seus diplomatas. Eu, quando tenho que dar um exemplo aos meus alunos da chamada diplomacia Wolf, não é? O lobo solitário ou Wolf Warrior, esta ideia do guerreiro. Que história é essa? Não conheço esse termo. É uma coisa que começou como um filme, um hit total na China, que é no fundo esta história típica daquela pessoa que está numa situação difícil e depois para salvar os seus nacionais, enfim, assim uma espécie de um Rambo em versão, pois, exato, pronto, sim. mais espião e tal e coisa e não sei o quê, pronto. E nesse sentido... Isso foi um filme recentemente popular na China, é? Não é recente, mas é uma expressão. E depois começaste a ter, sobretudo, mais acentuado depois com o início da pandemia, mas já tinhas anteriormente a isso, um conjunto de diplomatas que tu à partida pensas que seriam as pessoas menos propensas a utilizar este tipo de linguagem, sobretudo no Twitter, é todo um tema, de eu já apanhei isso, expressões fortíssimas, sei lá. E nessa matéria, como aliás recentemente se provou, não há ninguém que bata a embaixada chinesa em França. É imbatível nesta matéria de comentários incendiários, expressões que tu olhas para o tweet e pensas, não, isto não saiu da embaixada. E na prática é mesmo isso que acontece. Dou-te talvez aqui um exemplo. Há um especialista francês que trabalha muito sobre Taiwan, mas não só. E às tantas ele a falar justamente sobre as questões entre Taiwan e por aí fora, e às tantas ele é apelidado de... A palavra-chave é hiena. Já não me lembro do adjetivo, mas a palavra-chave é hiena. Portanto, essa assertividade, essa agressividade, quando, por exemplo, a Austrália questionou e pediu uma investigação independente sobre a origem do vírus, no sentido de nós percebermos e sobretudo, aprendermos com o que aconteceu para que se tente que não volte a repetir, e tiveste um chorrilho de expressões e palavras que tu não estarias à espera, em particular num meio diplomata. E, portanto, aliás, cada vez mais se vai estudando essa diplomacia no Twitter e, em particular, estes casos muito, muito abrangentes. Ou seja, não é uma coisa que tu digas, é o caso de uma pessoa que perdeu as estribeiras, saiu fora daquilo que seria um argumento tradicional ou uma forma de estar, como aliás se viu recentemente naquela entrevista que o embaixador da China em França deu a uma televisão francesa, na qual questionou a existência formal da Ucrânia e de todos os países que saíram da União Soviética, e depois, não contente com isso, avançou para as partes dos territórios e disse que a Crimeia não era um território ucraniano e por aí fora. Depois tiveste até aqui uma espécie de danos colaterais da tentativa de controlar toda esta onda do ponto de vista diplomático, mas é impressionante. Ou seja, não é um fenómeno isolado, isto para resumir, não é um fenómeno isolado, é um fenómeno muito mais abrangente, e isso é um fator que distingue claramente e que vem de cima, Xi Jinping. Exatamente. E muitas vezes quase que parece que tens aqui um conjunto destas pessoas que querem agradar ou que querem quase, enfim, a expressão ou a comparação talvez não seja a melhor, porque o partido é oficialmente ateu, mas é esta ideia de que são mais papistas que o Papa, não é? Ou seja, sim. há aqui claramente esta tentativa de agradar. Portanto, não é só do lado de Washington que tu encontras esses adjetivos assim, muito grandes, mas também do lado chinês. Portanto, eu acho que essa também é uma característica que nós podemos ler, sobretudo quando olhamos para as duas capitais. E como é que tu interpretas isso? Ou seja, como é que tu interpretas essa maior agressividade chinesa? Como normal. Eu penso é que o que foi
não é estranho, mas talvez o que tenha sido mais a exceção à regra tenha sido justamente o período entre Mao Zedong e Xi Jinping. Geralmente, na literatura académica, distingue-se 3 fases ou 3 revoluções, depende do autor. E tens o período de Mao Zedong, mais revolucionário, mais ideológico, e aqui Mao Zedong no sentido da influência do todo. Depois tens esta segunda fase, que é Deng Xiaoping, que vai até ali 2008, sensivelmente. Ele morre em 97, mas as suas ideias e a sua forma de estar. E depois tens, a partir daí, Xi Jinping. E, portanto, talvez a forma de nós olharmos para a China seja, nós estamos muito colados a essa fase de Deng Xiaoping, justamente para que a China pudesse crescer economicamente, crescer tecnologicamente, normalizar as suas relações com o mundo e o mundo normalizá-las com a China, fosse também necessário ter esse, como se diz, o perfil mais discreto ou uma forma mais discreta de estar. A Elizabeth Economy faz essa distinção entre 3 revoluções ou 3 formas diferentes. O European Council on Foreign Relations fala em China 1.0, 2.0 e 3.0, mas no fundo é esta ideia de teres 3 fases de forma muito clara. E também, quando olhas mais no século XX, quando olhas até para outras épocas, porque de facto a China tem essa vantagem, é muita história, tens momentos de fortíssimo sentimento, de uma forma até quase hostil de entender. O que também tem muito contribuído para essa nossa perplexidade é a propaganda ou a narrativa cada vez mais eficaz que a China vai tendo, que entre vários aspectos que se tenta destacar, e tu vês isto agora com esta gestão, esta proposta da China para uma resolução política, é assim o título do documento, da crise da Ucrânia, mas que muita gente refere como plano de paz, que é um erro crasso, porque não é plano e não há certamente ali uma proposta de paz. É este seu posicionamento como um país, uma grande potência, a ideia da excepcionalidade, a ideia de não ser bélica ou belicosa como os Estados Unidos, a ideia de que a China não entra em guerras. Há um conjunto de ideias. Sim. Outra que a mim pessoalmente me deixa logo com nervos muito grandes, esta ideia de que a China pensa de forma estratégica em tudo e é excepcional nesse seu pensamento estratégico. E tu depois olhas para a história e pensas, provem-me isso. Não tens. A China, como qualquer outra grande potência, teve momentos em que pensou muito bem, estrategicamente, e teve outros que foi a desgraça total. Portanto... E tu não compras, porque isso de facto é uma coisa que se ouve em muitos comentadores chineses, enfim, que a pessoa fica sempre com alguma dúvida se são comentadores independentes ou que estão a passar, no fundo, uma propaganda do Estado. Não é? Essa ideia de que nós ocidentais, que olhamos para esta questão, olhamos com os nossos olhos ocidentais, habituados no fundo, ao continente europeu, que durante séculos estava sempre em guerra, e portanto com uma mentalidade, e aqui estou a citar, de jogo soma nula, ou seja, achando que as coisas se resolvem tirando ao outro, e que a China não olha dessa forma, e que se olharmos para a história da China não teve essa postura. Eu também não acho que isso seja verdade, mas é um argumento interessante, enfim, porque a pessoa pode sempre, de facto, a cultura enviesa, não é? E nós podemos estar a olhar com olhos... Por outro lado, esta retórica de que nós estávamos a falar do Estado chinês contraria completamente essa tese, não é? E apesar de tudo há aqui 2 planos, não é? Porque nós podíamos ter uma agressividade crescente no plano estritamente económico-militar, uma guerra comercial, de investimento cada vez maior no exército, de enviar, quer dizer, armadas ou, enfim, ou pelo menos equipamento militar para as zonas do Mar da China, mas nós não temos só isso, temos também esta retórica incendiária que contraria completamente esta tese, não é? É verdade que é óbvio que há também aqui uma grande dose de verdade quando tu, muitas vezes, olhas para os países europeus e para os Estados Unidos, ou para, se quiseres, o Ocidente em geral, que é uma expressão que levanta aqui alguns problemas em vários temas, mas há uma posição de privilégio, é claro, não é? Ou seja, tu tens aqui uma perspectiva de pensares desde logo que tudo gira à tua volta, não é? E essa faz parte, e de forma muito inteligente por parte da China, acrescentar essa dimensão como justificação ou como subjacente a um conjunto de leituras. Agora, é também uma questão do teu ponto de partida, porque se tu viajares para a Ásia, se tu viajares para aquilo que hoje se chama o Indo-Pacífico, a tua perspectiva é, claro, com nuance e com casos concretos, extraordinariamente diferente.
Porque se tu perguntares aos vietnamitas o que é que eles pensam sobre esse argumento da China, a resposta é-te dada quase aos berros. Porquê? Porque se há país que foi invadido, ocupado e que conseguiu resistir a essa força do Império Chinês, é o Vietnã. E é de tal forma que hoje em dia o Vietnã não só tem de forma muito consistente nos inquéritos internacionais uma população pró-Estados Unidos, ou com uma percepção positiva dos Estados Unidos, que tu imediatamente pensas, então, mas espera lá, mas não houve ali uma guerra terrível, horrível, na qual os Estados Unidos não só perderam, que implicou um conjunto de bombardeamentos, uma guerra terrível, e tu pensas em todo esse pacote e, no entanto, tu tens um Vietnã que quer participar em tudo o que são iniciativas e tudo o que são propostas dos Estados Unidos. Ou olhas para a Índia e a Índia... Mas a Índia tem uma postura mais ambivalente, não é? Ou não? Tem uma postura ambivalente, eu acho que já foi mais ambivalente do que é hoje. Sobretudo porque os conflitos fronteiriços continuam e de que maneira, não é? Com mortos e, portanto, está muito presente. E a Índia, aliás, eu diria que está a olhar para a invasão da Rússia em relação ao território ucraniano e está a ver uma das consequências óbvias desta guerra, que é a maior dependência da Rússia face à China, e deve estar com várias palpitações, porque tudo o que for reforçar a China é, para a Índia, um problema. É genuinamente um problema. Depois, a nível externo, há sempre imenso cuidado. Seja no registro dos BRICS, ou seja, daquele conjunto de países, seja em várias cimeiras e encontros, mas não podemos ter quaisquer ilusões. A grande razão que explica a presença da Índia no chamado Quad, ou seja, nesta coisa quadrilateral que foi proposta por Shinzo Abe ainda já há muito tempo. Tipo primeiro-ministro japonês. Exatamente, e que depois foi avançada, depois foi, de certa forma, reforçada com Trump e foi a primeira cimeira de Biden, ainda virtual, mas foi a primeira cimeira de Biden, que é a Austrália, o Japão, a Índia e os Estados Unidos. O que é que a Índia está ali a fazer? A Índia é não só o contrapeso óbvio à China naquela região, razões demográficas, razões de mercado e por aí fora, mas porque a Índia também tem um valor em si mesma do ponto de vista estratégico. E aquilo que tem empurrado a Índia a mexer-se do ponto de vista externo, e com Modi isso é muito evidente, é justamente a presença chinesa, a nova rota da seda, e olhando à sua volta, no seu contexto regional, há aliados não é bem a palavra, mas parceiros da China em quase todo o lado. E, portanto, o ponto de partida é muito diferente. Ou seja, nós podemos pensar, quando olhamos para o que antigamente, durante a Guerra Fria, se chamava Ásia-Pacífico, e é um termo que a China hoje prefere, do que hoje se chama o Indo-Pacífico, porque isso obviamente inclui a Índia, inclui este Oceano Índico e, sobretudo, é uma definição geográfica que está propositadamente em aberto. Portanto, é muito interessante esta forma de olhar. Mas o ponto de partida de muitos destes países, as Filipinas, que agora com o novo presidente esteve em Washington, estão a redirecionar. O Japão com Kishida a fazer o mesmo, a reaproximação, por exemplo, com a Coreia do Sul e com este novo presidente. Olha o que está a acontecer à Austrália, que recentemente publicou a sua revisão do ponto de vista da defesa e que obviamente aqui está a fazer uma espécie de marcha atrás face àquela opção que foi de se aproximar mais à China e agora claramente regressa. Olha para a Índia, olha para a Tailândia, que parece que agora finalmente vai ter, espero bem que sim, um governo genuinamente democrático, depois de muitos anos a sofrer. Ou seja, quando perguntamos a muitos destes vizinhos, não são todos, evidentemente, a resposta que tu tens é, muitas vezes, de perplexidade, no estilo, porque é que vocês não se mexem de forma mais rápida, ou porque é que vocês não atuam de forma mais rápida? Então, mas a União Europeia anda a dormir. É a reação contrária, no fundo. Exatamente. É muito interessante, porque depois também tens que calibrar, não é? Tens que encontrar aqui um equilíbrio. Mas eu penso que nós, europeus, falta-nos muitas vezes esta necessidade, que é sair da bolha. Ir para o resto do mundo, tentar perceber
porque é que no continente africano a China é a grande influência. E já é há 20 anos. Tempo, não é? Portanto, sair da bolha, por todas as razões, é bom, permite-nos ter uma visão do mundo que nós muitas vezes não encaixamos. E isso eu acho que é uma forma de ler que a China aproveita muito bem. Sim, e nós temos uma política externa bastante mais débil do que a dos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos são mais etnocêntricos, no sentido em que, como é um continente muito grande, vivem mais para dentro, mas por outro lado, como atuam à escala do globo, são a superpotência. Há muitas décadas têm de olhar para fora. O facto de ser um Estado ajuda muito, sim, não é? Sim. Exatamente. Tu achas que os Estados Unidos, de certa forma, sobrecorrigiram? Tu dizias que, falando com pessoas de muitos países asiáticos, eles, no fundo, achavam que o Ocidente devia agir de maneira mais assertiva. Mas é argumentável dizer que os Estados Unidos passaram de uma certa passividade para uma sobre-reação. Por exemplo, e aqui podíamos falar da guerra comercial / tecnológica, mas eu acho que o exemplo mais vívido disso são as declarações do Biden em relação a Taiwan. Ele tem declarações em relação a Taiwan que são, enfim, perigosas, que a pessoa nunca percebe se aquilo lhe saiu espontaneamente. Quer dizer, dificilmente de sair espontaneamente porque ele fez-las pelo menos 2 vezes, não é? Mas que são declarações que podem produzir uma escalada relativamente rápida. Ou não. Aparentemente não é? Mas... Ou não. Talvez seja aqui um recalibrar, justamente, mas da quase ausência de resposta ou de admissão de que as coisas não estavam... Ou seja, aquela fotografia que se tinha, aquela ideia que nós, aliás, falámos no nosso episódio de 2018, a ideia da China mais democrática, a China mais aberta, a China mais integrada, esse, de facto, foi um projeto que foi o que liderou a forma de entender a relação durante muito tempo. Não, o meu ponto é esse, exatamente. Agora é fácil de nós dizermos, criticarmos e dizermos como é que não perceberam ou não se aperceberam do que estava a acontecer. Eu não me parece que haja uma eu acho que, aliás, em relação a Taiwan eu discordo totalmente. Acho que está no ponto certo. Acho que está no ponto certo. Acho que é um aviso sério à navegação daquilo que genuinamente pode acontecer naquela região. E depois também, por outro lado, tens toda uma linha de aliados dos Estados Unidos, caso isso de facto aconteça, caso haja uma anexação violenta. Aliás, estou a dizer esta expressão como se uma anexação não fosse violenta, mas pronto, é para reforçar o meu ponto. O que é que os aliados dos Estados Unidos e o que outras democracias liberais na região, como é que tu respondes perante isto? Portanto, talvez o que nos tenha feito pensar que pode ser uma sobre-reação é o facto de termos quase uma total ausência de perspectiva um pouco mais crítica sobre o que estava a acontecer. Mas desculpa interromper, é que são 2 coisas diferentes, apesar de tudo, não é? Uma é quanto é que se sub-reagiu. Isso. Acho que esta palavra não existe exatamente assim. Não interessa, inventamos. Não, até aqui, né? E outra é se agora estamos a sobrecorrigir no outro sentido. Mas calhar vamos esperar em 2. Ou seja, pegando no que se passou até aqui, tu achas que de facto houve uma espécie de ingenuidade do Ocidente e dos Estados Unidos em particular que foi mantida em relação à China durante muitos anos, com expectativas de... Enfim, no fundo, e esta é um bocadinho até uma versão mais agressiva do nosso amigo John Mearsheimer, que nós falámos do... Calma, que eu já vou... Não ponhas no campo do Mearsheimer, se faz favor. É de propósito para te pôr no campo difícil. De que no fundo o Ocidente foi muito ingênuo em relação à China e integrou a China no comércio internacional e nas organizações supranacionais, com expectativas de um certo fair play e até no limite de uma democratização que depois saíram completamente degoradas e, pelo contrário, o que saiu dali foi um país que conseguiu enriquecer economicamente à medida que se foi tornando mais agressivo, não é? Bem, eu ainda estou a tentar recuperar psicologicamente o facto de me teres colocado nesse campo. Tu vais tentar fazer uma coisa que é dizer que, de facto, houve uma certa ingenuidade, mas ao mesmo tempo não alinhas com esta tese completamente. Não. Acho é difícil. Tenho mesmo muita dificuldade. Então deixa ver se eu consigo explicar o meu ponto. Eu acho que é uma mistura de 2 coisas, ou seja, ingenuidade no sentido de tu teres, até de certa forma, uma certa arrogância de pensares que tu consegues mostrar uma espécie de farol do que deve ser. E eu aqui não estou, obviamente, a dizer que isso não era bom. Claro que sim, mas o meu ponto é, se tu és capaz de o fazer, tu liderares esse processo. E, em segundo lugar, é uma ingenuidade que, por outro lado, teve uma componente comercial e económica extremamente generosa, dito de outra forma,
esta componente de política externa foi acompanhada do mercado chinês. Portanto, é ingênuo QB. É a mesma coisa que pensar que a própria Alemanha e a sua relação energética com a Rússia foi de ingenuidade, no sentido de, pensando que desta forma, a interdependência, bem, enfim, já aí podemos discutir, mas que a Rússia se iria integrando e seria pelo menos racional nessas... Mas há também aqui uma componente de imenso valor que é ganho pelas empresas norte-americanas ou pelas empresas alemãs que assim concorrem ou têm acesso, neste caso, ao mercado chinês, ou que concorrem, no caso das empresas alemãs, com custos muito mais baixos. Portanto, é uma certa ingenuidade, mas ao mesmo tempo deu imenso jeito a muitas empresas. Portanto, tens aqui estas duas. Portanto, nesse sentido, eu acho que há de facto do ponto de vista da diplomacia, do ponto de vista até da estratégia de Washington, houve, e o Obama faz isso de forma muito explícita em 2011, quando faz aqueles 2 discursos na Austrália em que anuncia o dito pivô para o Pacífico, é primeiro esta ideia de que, devido à década de combate aos movimentos terroristas, que os Estados Unidos reagiram às coisas, não é? E que agora paravam como se, nós agora temos que pensar de forma mais estratégica. Isso, por acaso, é muito claro nos discursos dele e, claro, sempre com aquela retórica maravilhosa que o presidente Obama consegue ter do ponto de vista escrito e do ponto de vista depois da comunicação. E ouvir, ou seja, a capacidade dos Estados Unidos de ouvirem muitas dessas capitais, muitos desses países, que quase que dizem, nós queremos ter um contrapeso, queremos ser capazes de não ser engolidos comercialmente pela China, mas vocês, Estados Unidos, estão a dormir, ou pelo menos estão concentrados noutros teatros de operações e, portanto, há esse reajuste. E isso depois foi continuado de forma, lá está, mais uma vez, eu tenho muita... Se por um lado me parece que a administração de Trump, aquilo que são os documentos, aquilo que é as orientações, leu bem, depois a forma, o estilo do presidente muitas vezes minou essa orientação que é clara. E com a administração Biden, essa orientação foi reforçada de forma muito mais coerente, de forma muito mais organizada e, sobretudo, com uma equipa que tem uma qualidade absolutamente, penso eu, que é inequívoco. Dito isto, nós estamos aqui a testar as águas em muitas coisas e repara como o comunicado desta reunião do G7 adotou a ideia do de-risk, eu traduzo como mitigar os riscos, e não a ideia do decoupling. Isso vem explícito no comunicado final do G7. E essa é uma perspectiva, parece-me a mim, muito mais equilibrada, que é a perspectiva da Comissão Europeia, é a perspectiva de Ursula von der Leyen, em particular, porque é a cara, é a representante, é a líder, e isso parece-me a mim muito mais equilibrado. Mas também porque a administração Biden, ao contrário da administração Trump, houve os seus aliados. Ou seja, houve neste sentido de, não quer dizer que não decida de forma diferente, a retirada do Afeganistão foi, aliás, um exemplo crasso dessa forma de não ouvir e de não falar, mas em tudo o que tem acontecido a nível internacional, tu vês isso. Agora, por outro lado, também essa ingenuidade ou essa forma cega de ver as coisas levou a que os Estados Unidos, em matérias sobretudo estratégicas, estivessem realmente a dormir. Pois, exato, o ponto é esse, exatamente. O ponto é este. E aqui eu destacaria 3 temas. Primeiro, a questão das matérias-primas críticas, sejam as terras raras, sejam aquelas 5 amigas, não é? O lítio, o níquel, a grafite, o magnésio e o cobalto. Muito bem, estou... Depois há as 17 terras raras, eu ando completamente fascinada com isto. O desprósio, todo um conjunto de componentes que existem num telemóvel como os nossos e que tu nem imaginas, tu nem sonhas o que é que está ali. Ando fascinada com isto, de facto, confesso. Esse é um tema, porque aí a China o que fez foi... Em matéria de terras raras, uma coisa é tu teres os minérios ou as matérias-primas, depois outra coisa é o processamento de maneira a que esteja pronto a entrar em ação. E a China, quando não tem o domínio, quando não tem as reservas, as minas, especializou-se no processamento. E, portanto, nesse sentido, e tu repara como, para mim, um dos documentos da União Europeia
mais importantes a nível estratégico foi, agora em março, esta proposta da Comissão para as chamadas matérias-primas críticas e uma calendarização de tornar todo este processo, que em alguns casos vai quase 90% de dependência da China e que é fundamental para tudo, energia eólica, baterias dos carros elétricos, sei lá, pensa tudo o que for a economia verde ou a economia digital, em tudo isso, e fazer aqui uma espécie de, ou diversificar é aqui a palavra-chave, e tornar a União Europeia menos dependente de um só país, mas não pensa, está lá dito de forma explícita. Esse é um dossiê fundamental. E no fundo é tratar questões económicas, que até aqui se tratavam como questões estritamente económicas, como questões mas que também são de segurança. Questões estratégicas, sim. Exatamente. E essa foi uma ilusão, lá está, eu tenho alguma dificuldade, não é? Tenho dificuldade em comprar o argumento do ingênuo, porque também há aqui um fator muito de ganho imediato, mas que depois compromete o próprio Estado a médio e longo prazo. E, portanto, esse sim, eu acho que fruto da pandemia e fruto desta guerra que estamos a viver, a estratégia voltou a ter um lugar de onde nunca devia ter saído, em bom rigor. Terras raras e as 5 amigas, por favor, é toda a gente a pesquisar. O mundo fica com uma geografia totalmente diferente. É impressionante. E aqui eu diria até que um dos grandes vencedores vai ser a Austrália. A segunda é a questão de outra coisa na qual nós hoje em dia andamos todos a falar disto. Os microprocessadores, os chamados chips, não é? E questões tecnológicas também como o 5G, 6G, 7G ou o que seja. Já não sei em quantos Gs é que vamos ou estamos a pensar nisso. E a terceira é uma região, que é a região ártica. São 3 barómetros excelentes para nós percebermos a posição da China, a forma como nós nos relacionamos com estes 3 temas, vá lá, sendo que uma é uma região. Não é só a questão dos recursos, é também a questão das rotas de navegação, é o facto da China ter feito um dos seus papers, que no fundo são documentos de política oficial, em que se considera um país quase ártico. Curioso, sério, mas está relativamente longe, apesar de tudo, e sobretudo tem que passar pelo Japão e pela Rússia. Eu também gostava muito de ser um país quase pacífico, mas aqui a ideia é uma região, tu olhas para o Conselho do Ártico, não é? E tu percebes como há tanta coisa que está ali a acontecer e na qual a China tem mesmo um interesse extremamente importante. Portanto, eu escolheria, são 3 barómetros de temas que nos vão, quer se queira, quer não, vão ocupar muito, ou pelo menos deveriam, muito da nossa atenção. Sim, o que tu acabaste de escrever no fundo são os focos sobre os quais vai girar a rivalidade entre a China e os Estados Unidos. Podemos chamar-lhe Guerra Fria já? Não, eu não gosto nada da expressão Guerra Fria, porque Achas se por um que cola lado demasiado? não quero evidentemente que a guerra seja quente, que fique bem claro, e portanto não acho nada que seja inevitável, e parece-me que muito a ideia do Morsheimer, da Gathering Storm e tal, enfim, acho que é preciso ter aí alguma cautela. Guerra, conflito, sim. Penso que já estamos nesse conflito e não há... Pensar que o que nós temos que evitar é que ele passe justamente essa linha, atravesse o Rubicão em termos nucleares. Isso nós, aliás, agradecemos todos, sim, não é? Sim. Porque que isso aconteça. Mas isso era a Guerra Fria, não é? Tu hesitas em usar o termo? É porque a Guerra Fria está muito associado, por razões óbvias, a esse período. E tenho receio de que a utilização dessa expressão nos faça pensar na China como algo distante, como era a União Soviética, distante, estanque, quando, no entanto, uma diferença, desde logo assim, que nos salta à vista é... Eu não me recordo, durante o tempo da Guerra Fria, a União Soviética ter uma fatia muito relevante da nossa EDP. Não me lembro, não é? Portanto, é um desafio muito mais... Como é que eu ia dizer isto? É diferente. Sim. É um desafio diferente. E quando transportamos um conceito como a Guerra Fria, depois... Tenho receio que isso nos induza a fazer essa fotografia. Exatamente, é isso. É esse o ponto. Porque depois constrange todo o raciocínio. Mas agradeço que não atravessemos a parte nuclear. Dava-me imenso jeito não... continuar cá durante mais algum tempo. É um conflito com características de Guerra Fria, mas não da Guerra Fria. Isso. Mas deixa lá que o
foi melhor conseguir tirar. Os académicos são ótimos a inventar as chamadas buzzwords, os slogans. Alguém há de pensar num termo espetacular, entretanto, para designar isto. Para que passar ao lado da hipótese de cunhar um termo novo, isso, né? Porque Guerra Fria 2, nova Guerra Fria. Forte demais. Sim, é uma coisa um bocadinho fraquinha. Mas seja como for, estes terrenos, estas áreas de conflito de tensão que tu falavas, que já são reais hoje, dão de certa forma razão a esse argumento, não digo de uma certa ingenuidade, mas no fundo o argumento gira todo em torno da chamada armadilha Tucídides, que ainda não tínhamos falado estranhamente neste episódio, de que falámos no outro episódio, que é uma tese interessante e arrojada, porque não é uma tese, pelo menos na sua formulação, não é uma tese probabilística, é uma tese determinística, ou seja, que no fundo estabelece uma condição suficiente, diz, se houver uma determinada potência, e surgir uma potência emergente, pelos incentivos que isso cria tanto na ação da potência incumbente, chamemos-lhe assim, como da potência emergente, isso vai gerar um equilíbrio instável que inevitavelmente vai redundar em guerra. No fundo é esta a tese, não é? Nós podemos depois usar isto com várias gradações, mas se tu tomares isto por verdadeiro, e a verdade é que nós podemos achar que não é inevitável, eu acho, e acho que tu partilhas dessa visão, que não é inevitável que vá dar em guerra, a verdade é que muito do que está a acontecer hoje é a armadilha Tucídides a funcionar, pelo menos na escalada de tensão entre um país e outro. E se nós tomarmos isto por verdade, de facto é ingênuo, há 30 anos ou 40, não se ter olhado para o mapa e ter pensado, ok, agora, vamos supor, estamos no início dos anos 90, a Guerra Fria acabou, temos um mundo unipolar. Que país é que pode ser uma ameaça aos Estados Unidos, de maneira a que não só eles... Porque isto tem os dois lados, é que não só esse país pode tornar ameaçador, como o surgimento desse país vai constranger a própria ação dos Estados Unidos. Ou seja, isto mesmo do ponto de vista de quem estava no poder americano há 30 anos, isto implicava também incerteza não só do lado da ação dessa eventual potência emergente, mas também do próprio país, não é? E se tu olhasses para o mapa, de facto, a China era um grande candidato, quer dizer, não ter havido ali uma espécie de indicador, não é? Como se fosse um dashboard com o indicador da ascensão da China... Em retrospectiva, de facto, ou parece pelo menos um bocadinho ingênuo, porque... Um bocadinho ingênuo... Independentemente de todos aqueles benefícios que houve, que tu dizias, como é lógico, não é? Para as empresas. Mas são importantes porque, houve lá, o mercado chinês, durante muito tempo, foi, e ainda hoje continua a ser, pelo menos para algumas empresas, outras já começaram a fazer a mudança. Olha a Apple, que começou a fazer a mudança para a Índia de forma muito clara. E depois os milhões de pessoas que saíram da pobreza e tal, também é importante, não é? Mas pronto, para todos os efeitos, não é? Que fique bem claro, não se pense que este imenso esforço não beneficiou os chineses, com certeza que sim, e ainda bem que assim foi. Eu acho que, sim, podes-lhe chamar ingenuidade. Eu pensei que foi um momento tão triunfalista, sobretudo essa década de 90, que tornou a estratégia ou o olhares para o mundo dessa forma muito racional, quase algo de secundário. Exato. E aquilo que a história nos mostra é que quando tu deixas de pensar, deixas de ter imaginação, capacidade de adaptação, estás-te a pôr, em linguagem super sofisticada, estás-te a pôr a jeito, não é? Em particular, quando, do outro lado, tu tens um país, que é o caso da China, que é herdeira, e aqui Xi Jinping, então, é um exemplo muito importante nesse sentido, de um país que tem uma história absolutamente extraordinária, ou seja, um país que mais cedo ou mais tarde quer regressar a uma posição na qual, não neste nível global como vivemos hoje, mas na qual já esteve durante muitos séculos. Portanto, sim, isso seria normal. Claro que sim, mas eu penso que é sobretudo o termos deixado a estratégia, temos deixado a história e temos pensado que a economia ou esta interdependência resolvia tudo. Eu acho que, enfim, não tenho certeza disto, não sei se tu concordas, mas uma das ilações, pelo menos, se não explícita, pelo menos implicitamente tirada da Guerra Fria e do colapso da União Soviética, é que o crescimento económico e a abertura comercial, para lá dos benefícios económicos que tinha, ou seja, em última análise para a própria vida das pessoas, era também uma estratégia vencedora a nível geopolítico. Ou seja, é quase uma conclusão, porque de facto, em comparação com a União Soviética, isso aconteceu. Aliás, um dos factoides interessantes que eu me voltei a lembrar na preparação desta conversa, não sei se tu sabias disto, mas durante muito tempo, nos principais livros, isto é, textbooks, não é? Portanto, livros universitários pelos quais os estudantes de economia aprendiam. Manuais, desculpa. Realmente. É que eu detesto a palavra manual, portanto... Não, mas é a palavra certa. Como tu. É a palavra certa. Pior ainda se fosse sebentas. Sebenta, então. Ui. Estamos noutra época já. Exato. Nos principais manuais de economia, houve durante muito tempo uma sobreapreciação, uma sobrevalorização da dimensão da economia soviética, que é engraçado. Durante muito tempo, e depois aquilo era sobrecorrigido, portanto achava-se, muitas vezes o que aparecia era
um catching up da economia soviética com a dos Estados Unidos que se previa vir. Houve previsões dos anos 80, anos 90. Salvo erro no livro do Samuelson. E depois, quando a União Soviética cai, tu percebes que a economia deles, quer dizer, o rei de repente vinha nu completamente, porque a economia deles estava completamente pantanos. E portanto, uma das ilações que tu tiras é a nossa estratégia ainda estava mais certa do que nós achávamos, não é? E portanto, integrar a China fazia todo o sentido. Mas eu penso que tem logo aí à partida um problema muito sério, que é a falta de informação. Tu, em relação à União Soviética, tens de facto, primeiro não tens uma participação das empresas soviéticas na economia internacional. Zero, as economias estavam completamente separadas. Sim. Até parece uma coisa ou outra estranha. marginal. Esta frase mas, até parece estranha. Depois, em segundo lugar, tens genuinamente, vives num tempo em que obviamente já há mais informação, mas não há o que há hoje, não é? Mesmo que seja bloqueado pela China, mesmo que haja uma versão alternativa. Sim, tens satélites, tens muitas coisas. Tem nada a ver. Sim. Portanto, esse também é um fator, não teres informação. E depois o show-off, que era feito para fora e que depois, aliás, acabou por cavar ainda mais fundo justamente esse fim da União Soviética. Por outro lado, isso, por exemplo, para ir outra vez para as bandas que eu gosto mais, esse fator da prosperidade do lado do bloco liderado pelos Estados Unidos é muito evidente, por exemplo, quando tu olhas para o Japão, nesses tempos, quando tu olhas para a Coreia do Sul, quando tu olhas para outros países, sobretudo o Japão, que os Estados Unidos podiam dizer, olhem, isto é a nossa montra. Isto é o que acontece quando se tem esta dupla, não é? Portanto, um lado a democracia, do outro lado a economia de mercado, por mais estatista dirigida pelo Estado que fosse. O ponto não é esse. E esse elemento de prosperidade, por exemplo, também funcionou muito bem, sobretudo nas regiões de fronteira, como por exemplo a cidade de Berlim, não é? Em que até tiveste que construir um muro do lado soviético para justamente impedir a fuga das pessoas para o outro lado. Claro que tem esse valor, mas a palavra-chave quando se tem uma estratégia ou quando tu pensas de forma estratégica é flexibilidade. Uma coisa é a União Soviética, ou foi a União Soviética, outra coisa é a República Popular da China. E, portanto, penso que sem dúvida há aí um déficit muito importante de pelo menos 2 décadas a pensar, sobretudo em termos económicos. It's the economy, stupid, não é? Aquela frase que pode ser aplicada a muitos contextos, mas também ubris, não é? Um certo triunfalismo de que... Uma complacência grande também. Complacência, olha, isto é uma ótima palavra, complacência, de pensarmos que está a resolver. Exato. Mais cedo ou mais tarde, com uns precalços aqui a mais, umas democracias um bocadinho mais iliberais, menos liberais, mas a coisa vai andando. E depois foi um conjunto de choques de vários tipos, mas sobretudo essa, eu acho, sim, a palavra seria complacência. E esse, o país que não teve qualquer complacência e fez bem o trabalho de casa foi justamente a China. Pois, exatamente. E aproveitou todas as oportunidades, não é? Há aquela frase conhecida do Deng Xiaoping que é esperar, esconder as forças e esperar, como é que é? É isto, basicamente assim. Bide your time. Esperar pela vez. Hide your strengths, bide your time, não é? Ou ao contrário, já não sei, mas é isto. É essa ideia, ou seja... Basicamente é isso, não é? É crescer, não arranjar confusões internacionais, não nos metermos em atrapalhadas. Na verdade, Deng Xiaoping começa o seu domínio da política chinesa invadindo o Vietnã em 79 e, mais uma vez, o Vietnã, de forma muito inteligente, recusou-se a entrar em confronto direto e lá tiveram os chineses que sair do Vietnã, como tantos outros anteriormente, sem conseguirem vencê-los. Mas depois entrou neste registro, mas é sobretudo essa ideia de economia, a formar as pessoas, porque a China está a sair da chamada década perdida, não é? Da revolução cultural, precisa de pessoas formadas, técnicos, precisa de estudantes em boas universidades. Talvez das coisas mais importantes que Deng Xiaoping tenha feito foi um programa de intercâmbio universitário com as universidades dos Estados Unidos. Isso é uma das dimensões da sua forma de entender a força da China, que muitas vezes não tem o reconhecimento devido, mas é muito essa ideia de perfil discreto. E depois começas a assistir àquela mudança quando, em 2004, 2005, tu de repente te falam em ascensão pacífica. E tu nem chegas à parte do Pacífico, ficas na parte da ascensão.
rise, e tu pensas, isto já me soa a qualquer coisa diferente. E depois eles até trocaram para desenvolvimento, porque acharam que a ascensão era muito forte. E depois chega Xi Jinping e fala-te no grande rejuvenescimento da nação chinesa, ou aquela ideia, aquele slogan fabuloso que é o sonho chinês, ou The Chinese Dream, que tu imediatamente estás a ouvir aquilo e a pensar American Dream, não é? Portanto, há claramente uma China diferente. A lentidão ou a dificuldade de reconhecer, de mudar, de se adaptar, também é, ou seja, todos os nossos países, sejam eles que tipo de regime forem, têm às vezes dificuldade em mudar o chip, a mudar em termos, por exemplo, de recolha de intelligence, não é? Às vezes as tuas agências que recolhem informação estão tão programadas para um determinado tipo de ameaça, em termos de saber a cultura, de ter pessoas que falam a língua, não é? Que fazer essa viragem, essa adaptação, obviamente, muitas vezes também não é fácil. Sim, demora tempo, sim. Tinhas muita gente... Quer dizer, imagino que nos Estados Unidos tivesse durante algum gente tempo... fluente russo, que agora por acaso dá jeito agora outra dá vez. jeito, sim. E alguns fluente de árabe, por exemplo. Portanto, que era preciso ter mais e agora, mandarim. E agora é preciso mais mandarim. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Há um aspecto muito diferente neste conflito entre a China e os Estados Unidos face à Guerra Fria. Isto para não dizer... diferente nesta nova Guerra Fria, diferente neste conflito Estados Unidos-China face à Guerra Fria, potencialmente perigoso, que é o facto de... Agora tu tens de facto a armadilha de Tucídides, não é? Pelo menos tens, enfim, os elementos que tradicionalmente são descritos lá, em que tu tens uma potência incumbente, que é os Estados Unidos, e uma potência emergente. Na Guerra Fria, embora tenhas tido uma tensão, needless to say, não é muito grande entre os Estados Unidos e a União Soviética, tu não tiveste exatamente isso. Ou seja, tu tiveste duas potências que resultaram da Segunda Guerra Mundial, chamemos-lhe assim. Ou seja, não havia um incumbente, porque os Estados Unidos não era incumbente. Quer dizer, em retrospectiva nós percebemos que os Estados Unidos já era incumbente, mas não havia a noção na altura, como nós hoje temos, de que havia um mundo unipolar em torno dos Estados Unidos, não é? No fundo, os Estados Unidos emerge claramente como uma potência ocidental do pós-Segunda Guerra Mundial, no exato momento em que no outro polo emerge a União Soviética. Ou seja, não há um displacement, digamos assim. Agora estou a usar muitos anglicismos. Não há um incumbente e uma potência ameaçadora. Há um mundo dividido em dois, não é? Enquanto agora tu tens de facto... vocês não estão a ver, mas a Raquel está a torcer o nariz. Não, eu estou a tentar fazer aqui o percurso na cabeça para... Tu agora tinhas um mundo unipolar que está a ser ameaçado pela ascensão da China. Tu ali tiveste, aliás, na verdade, 2 guerras mundiais praticamente seguidas, das quais emerge um mundo dividido em 2. Não sei se te acompanho. Eu estou a perguntar isto precisamente porque... Não sei se te acompanho, porque o mundo que sai da Segunda Guerra Mundial é um mundo moldado pelos Estados Unidos. Podemos dizer que não há talvez a percepção do quão dominante os Estados Unidos eram naquele momento. Quanto eram antes. O teu ponto é eram... antes da Segunda Guerra Exato, Mundial. Porque a Guerra Fria, enfim, começa basicamente depois de... Logo a seguir. Quer dizer, ali... Aquele exército vermelho o discurso do Churchill é de quando? Não é para aí de 46, 47? 46. É logo a seguir. O Fulton, Missouri, a cortina de ferro. Sim, isso eu percebo. Há essa afirmação. Portanto, até aí vou. O que eu não vou é do lado soviético. Porque em 45, de facto, do ponto de vista da ocupação territorial, a União Soviética e o Exército Vermelho ocupam, entre aspas, meia Europa. Sim. Mas não são, eu diria, em 45, uns desafiadores do poder dos Estados Unidos. Como é que eu digo isto? Estou a perceber o que queres dizer. Ou seja, não há de todo essa... Primeiro, a devastação humana, a devastação económica, independentemente do modelo planificado e por aí fora, mas, ou seja, eu acho que essa é uma leitura já à Guerra Fria daquilo que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial. Estou a perceber o que queres dizer, ou seja, aquilo que nós chamamos Guerra Fria, da crise dos mísseis de Cuba, da Baía dos Porcos... Isso já é quentinho, sim. Exato, já não começa logo no pós-Segunda Guerra Mundial, não é? E, portanto, quando isso começa já, quer dizer, já há um challenger. Uma tensão, claro, o meu ponto é, há uma tensão evidente, há clara do que é que está ali a acontecer, mas sinceramente não há uma equivalência, não há uma percepção de que há 2 superpotências que saem em 45, nem por sombras. Exato. Nem por sombras. Eu acho que depois sim, foste cimentando, o próprio Truman,
tem que, como forma até de convencer a sua própria população que era preciso continuar a ter forças armadas grandes e com muita abrangência, mas teria alguma dificuldade em ver essa posição. Em ver o mundo bipolar, no fundo, já ali, não é? Tenho dificuldade em ver isso. Sim. Mais tarde, sem dúvida, e até em alguns momentos de forma até muito, quase, desculpem lá a palavra que eu vou dizer, quase histérica, não é? O ruído ideológico, a competição ideológica, aquilo é de tal maneira gritante, mas eu penso que ela vai se consolidando, e aí, claro, Berlim, a cidade de Berlim, aquilo que acontece em Berlim, aquilo que depois vai acontecer nas duas Alemanhas, quer dizer, ok, mas que é mais 45 tarde. tinha alguma dificuldade em comprar essa ideia logo. Sim, excelente resposta. Porque eu não tinha pensado nessa questão que é importante, não é? Porque embora nós possamos colocar a Guerra Fria, lá está logo, imediatamente no pós-Segunda Guerra Mundial, não era o mundo bipolar e não era ainda o mundo bipolar que depois veio a caracterizar. Aliás, nesse aspecto até, se quiseres, há o bloqueio de Berlim em 48, com certeza, e depois 49, a formação das duas Alemanhas, mas também há, e o ano de 49 é o ano em que de facto as coisas mudam. Porquê? É o ano no qual, no verão, a União Soviética passa a ter arma nuclear, portanto estilhaça por completo a ideia do monopólio, não é? Sim, é a Guerra da Coreia, não é de 49 também? É 50, mas antes disso é a proclamação da República Popular da China, justamente. Portanto, aí, Washington, é lá, isto... Mas é tão interessante porque, lá está, em termos de... Tu na altura pensaste que... Estamos mesmo a imaginar, não é? Na altura pensaste... Meu Deus, isto é tipo marionetas, não é? Moscovo a pôr tudo aqui em andamento. E foi assim porque não tens informação fiável no local, tu não sabes que Mao Zedong e Stalin não podem um com o outro. Não sabes. Só vês a saber isso muito mais tarde, é verdade? Claro, muito mais tarde é que tu depois tens essa leitura até mais fiável, essa fotografia mais correta. Falta-te sempre qualquer coisa quando tu tens uma ideia ou uma ideia que domina tudo, sabes? Tipo, coisas que são explicadas com apenas uma grande ideia, eu fico logo em stress. Sim, fica sempre alguma coisa importante de fora. E aqui é o elemento ideológico, ou seja, a ideologia explica-te tudo. Não explica. A ideologia muitas vezes fez-te afunilar a tua forma de ver, e isso no continente asiático é tão evidente, que tu não foste capaz de destrinçar que em muitos destes países os líderes eram num primeiro grau nacionalistas e depois sim comunistas. E a tua forma de ler, porque era essa a grelha que tu tinhas, é ao contrário. E nesse sentido os Estados Unidos perderam aqui, é dos grandes, em termos de política externa, é uma coisa aflitiva. E por isso é que eu tenho, mais uma vez, também muito receio que, se agora nos pusermos a falar em Guerra Fria, vamos voltar a ter esta mensagem ou esta ideia que te esmaga tudo o que são as outras dimensões. E que fez os Estados Unidos, por exemplo, tomar certas decisões de política externa que ainda hoje pagam a fatura. Por exemplo, o apoio à África do Sul do apartheid. Porquê? Porque eram anticomunistas. E uma série de regimes autoritários. Ditaduras militares na América do Sul, na América Latina, em que tu pensas que tens toda uma geração de pessoas que sofreram na pele ou cujos familiares sofreram na pele o que foi o apoio dos Estados Unidos a ditaduras militares absolutamente horrendas. Militares e não só, ditaduras, ponto. O que interessa aqui é ser ditadura. E com isso tu, entre aspas, na perspectiva apenas de Washington, tu perdeste e perdes muito daquilo que é uma geração e uma forma de entender o mundo. Sim. Estas ideias que esmagam tudo, uma coisa muito manicaísta, eu espero que tenham sido aprendidas algumas lições com tudo isso e que agora não se olhe para o mundo apenas nessa forma manicaísta, porque ela é inevitavelmente redutora. Eu percebo o que queres dizer e esse ponto é muito relevante. Enfim, como os Estados Unidos tiveram balas nos olhos que impediram de ver, nos olhos é bom. De ver, enfim, algumas saídas com potencial. O caso mais óbvio é o da China durante algumas décadas. Mas é possível, quer dizer, parece-me que é possível nós termos um mundo, ou convergirmos para um mundo dividido, em que há uma espécie de alinhamento de vários países em torno, neste caso, das duas potências, mesmo sem essa componente ideológica, ou seja, apenas... Sim.
Sem dúvida. Portanto, mesmo sem haver a componente ideológica, tu podes ter países que gravitam para a esfera da China e países que gravitam para a esfera dos Estados Unidos por motivos puramente estratégicos. Ou táticos. Sim, ou táticos, sim. Sim, sem dúvida. Ou podes mesmo ter uma leitura, se quiseres, mais, não digo ideológica, mas mais política. Podes ter mais democracias liberais para um lado e mais regimes ditatoriais ou híbridos ou iliberais para o outro. Tu vês um papel nisso, ou seja, quanto de ideologia é que há em Xi Jinping hoje? Há menos do que havia na União Soviética, isso é evidente, não é? E menos ainda do que se achava que havia na ordem soviética, mas existe alguma coisa? Existe, e aliás um dos aspectos, uma das coisas que nós tínhamos falado em 2018 justamente era perceber se a China faria um caminho no sentido de ter uma espécie de um Estado de Direito minimamente, não no sentido pleno, mas teres um conjunto de regras que... Sim. Não é um Estado de Direito no sentido dos direitos individuais, mas no sentido de regras, não é? Sim, regras... Tipo Singapura, exatamente, não é? foi exemplo, acho que aliás tu deste o exemplo de Singapura. Foi o exemplo que nós usamos. E aquilo que se vê hoje é um reforço do político em detrimento das restantes dimensões. Ou seja, a China é hoje mais estatista em relação à sua economia do que era há 5 anos. Talvez o melhor exemplo de todos seja o grupo Alibaba e Jack Ma, ou seja, a ideia de que mesmo grandes grupos que podem não ter começado com um desenho explícito do partido, hoje, inequivocamente, estão integrados na órbita do partido, ponto. E em termos dos direitos e das liberdades dos seus cidadãos, já nem vamos falar de Hong Kong, porque então aí toda aquela ideia, aquele conceito maravilhoso, um país, 2 sistemas, está morto e enterrado. Mas mesmo nesse aspecto houve aqui um claro reforço da tendência da opressão, do diminuir, acompanhado de um regresso em força do ensino ideológico. Ou seja, tu tens um reforço nas universidades em particular, dessa componente ideológica no sentido de estudar o marxismo, leninismo, pensamento de, pois, 1000 nuances e, obviamente, de Xi Jinping. Portanto, essa é uma componente importante. E como é que eles compatibilizam o marxismo-leninismo com o capitalismo? De forma pragmática, à maneira chinesa, ou seja, enfatizando que a China é tão excepcional, é tão especial, que adapta todas essas ideias à sua realidade e olhem à volta. Tudo o que vocês veem só comprova que a China tem sido capaz de adaptar aquela expressão de com características chinesas, não é? A tudo. Olhem à vossa volta. E, portanto, nesse sentido, há esse reforço ideológico. Ao mesmo tempo, também há o reforço dos mecanismos de controlo digital. Há aquela expressão, aquele conceito, que é aquela ideia das ditaduras digitais. Ou seja, que é um conceito, e aqui a China é claramente o exemplo mais extraordinário, que distingue entre ditaduras que controlam os seus cidadãos à maneira antiga, vamos usar assim uma expressão muito... E a China que o faz cada vez mais através da tecnologia. Seja o chamado, como se diz, algoritmo vermelho, seja a inteligência artificial, seja através do sistema de crédito social, seja através da base de dados biométricos, portanto reconhecimento facial, seja, por exemplo, uma outra dimensão que é uma base de dados de reconhecimento de voz, ou seja, um cidadão chinês pega no telefone, atende o telefone e a partir da sua voz é automaticamente identificado como o cidadão tal, infrator, pronto. Portanto, esse elemento do digital parece-me a mim uma característica fundamental deste regime e que também te mostra, ao mesmo tempo, para voltar a um dos temas que nós afloramos em 2018, se por um lado a China é de facto uma ditadura, um país, um regime que tem uma componente de sofisticação muito grande, por outro lado continua a ter o seu maior receio é a sua própria população. Portanto, é uma tensão que continua muito presente e que me parece que vai continuar. E quando começamos a estudar um bocadinho melhor estes mecanismos, este conceito de ditador digital,
de facto é bastante assustador, ou sinistro mesmo, o nível de intromissão, não é, na tua vida e a forma como tu consegues ser ou és controlado nas várias dimensões de toda a tua vida. Enfim, esse é um ressurgir da ideologia, mas apesar de tudo até ver mais para consumo interno, não é? Ou seja, a construção de uma órbita de países na órbita da China baseada em afinidades ideológicas, como acontecia com a União Soviética, apesar de tudo é algo que não estamos muito a ver, não é? Não, tens razão. É mais essa aproximação à China tem, mais uma vez, interesses, nuances diferentes. Tu tens países cuja elite claramente quer copiar, sobretudo a eficácia do regime em controlar a sua própria população. Portanto, há aqui um certo fascínio ditatorial. Tens também outros que querem, sobretudo, copiar a prosperidade e a capacidade de retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza e por aí fora. Portanto, o lado mais daquilo que o regime tem feito concretamente, sem se preocuparem. E depois, um outro setor que pode acumular com estes, que é aqueles países que têm, por razões históricas, por razões próprias, um ressentimento. Ou então nem é questão do ressentimento, não querem pertencer a um mundo que é liderado pelos Estados Unidos ou pelos países europeus. Querem ter maior margem de autonomia, querem fazer um caminho diferente. A mim parece-me claramente aí alguma ilusão em relação ao que a China pode oferecer, ou o que a China pode permitir nesse conjunto. E é aquilo que a China tem feito nas últimas semanas em particular, nos últimos 2 meses, que é muito inteligente, que é posicionar-se a nível internacional, do ponto de vista diplomático, no contexto da guerra, como o não-Ocidente, como a voz daqueles que não querem ser obrigados a tomar partido, que são pela, entre aspas, paz, não é? E tu vês a China alinhada com a Rússia ou ainda a tentar, pelo menos, projetar um estatuto não alinhado do caso da guerra da Ucrânia? Eu vejo a China com 2 identidades, ou com 2 dimensões. Uma dimensão que é esta da tentativa da diplomacia, de ter um diplomata, Li Hui, que é enviado para um périplo com o intuito de fazer esse caminho. E depois vejo uma outra China que, de forma, nem sei bem, inteligente, prática, pragmática, está a roubar, está a esvaziar a Rússia. Para mim, há muitos exemplos. O melhor de todos talvez seja nos últimos dias, nos últimos tempos, a primeira cimeira entre a China e os 5 países da Ásia Central, que Moscovo considera, primeiro por razões da União Soviética, e depois, se fores um pouco mais atrás, por razões do seu império, embora em termos do império dos Romanov, a parte da Ásia Central e em particular os uzbeques só foram integrados, com umas belas aspas e muita violência no século XIX, que a Rússia considera, também pela questão de 3 desses 5 países terem recursos energéticos importantes, o Turcomenistão, o Uzbequistão e o Cazaquistão, considerar aquilo uma área quase sua. Não é? Portanto, eu penso que a China, para mim é claro, tem todo o interesse em, até de forma bastante, enfim, como dizer isto, que a guerra se prolongue, que os países, sejam europeus, sejam os Estados Unidos, continuem muito empenhados neste conflito, que a Rússia vá ficando cada vez mais dependente, mas nunca ao ponto de ocorrer uma possível fragmentação ou algo que leve mesmo a uma perturbação interna na Rússia que seja incontrolável, não é? É um jogo, é aqui um equilíbrio difícil, mas esta cimeira da China com os 5 países da Ásia Central, se a bufetada não foi sentida em Moscovo, então Vladimir Putin está ainda pior do que se possa pensar. Sim, a Rússia não ser convidada para essa cimeira é peculiar, de facto.
Depois olhas para a Arménia, que também tem esse seu conflito com o Azerbaijão e no qual a Rússia não tem tido tempo de apoiar aquilo que tem sido ao longo dos tempos um aliado seu, por razões, sobretudo, face à Turquia, não é? A Arménia tem, por razões evidentes, esse diferendo importante e tu olhas como, com esta invasão, ou esta ainda maior invasão, porque a Rússia já desde 2014 que já está a fazer isso, como é que a Rússia acabou por perder aquele que era, até aqui, o seu grande aliado na Europa, que ainda por cima era o país incontornável, que é a Alemanha. Nesse sentido, olha, um documento interessantíssimo, é um documento que foi publicado pelo Partido Social Democrata Alemão, o equivalente ao nosso PS, o SPD, que publicou um documento de posição do ponto de vista de política externa no final de janeiro, em que fazem uma fotografia do mundo, e aqui temos que ser muito justos, à boa maneira alemã, lento, foi difícil chegar aqui, mas fazem uma fotografia do mundo e, sobretudo, em relação à Rússia e à China, sem mais. E admitem que erraram na forma de avaliar e que agora é preciso mudar e é preciso pôr em marcha. Portanto, isto há 2 anos, os alemães estavam a falar do Nord Stream 2, como se o 1 já não tivesse sido suficiente, não é? E, portanto, olha, penso que nesse sentido a China tem vindo a ser capaz de capitalizar muito bem todo este aspecto. E, mais uma vez, um dos grandes barómetros vai ser justamente a zona ártica. Vai ser muito interessante para mim perceber como é que a Rússia já tinha problemas de tecnologia e de investimento na região e agora vai ter ainda mais com as sanções. Portanto, vai ser interessante perceber se a Rússia vai deixar uma espécie de momento Tolkien, my precious, para a China, porque de facto naquela região é assim o último reduto em termos de área de aposta, em termos de soberania até russa. Então vai ser muito interessante ver essa dinâmica. E porquê é que o Ártico interessa à China, particularmente? Porque consegues, em termos das rotas de navegação, consegues encurtar muito em termos de tempo. Para ir para a Europa, é isso? Saindo, fazes isto. Portanto, eles têm mesmo uma das rotas da seda, é a rota ártica. E, em segundo lugar, os recursos minerais, energéticos, e a possibilidade de tu... Mas onde? Desculpa, onde é que estão esses recursos? Estão no leito do mar. Estamos a falar de poços submarinos, é isso? Ou seja, de recursos minerais. Uma parte da Rússia que, ao ser, entre aspas, descongelada, também fica acessível e de participar em todo esse percurso. Ok. O que eu quero dizer com isto é que eu estou a ver isso muito difícil sem entrar diretamente em território... No mínimo, território marítimo russo, na pelas hipóteses... Não, a China não tem lá território nenhum, mas a ideia é... Ou seja, como rotas percebo, mas também são rotas mais... Enfim, percebo pouco disso, não é? Mas são rotas bastante mais difíceis do que... É certo que é um atalho para chegar... Também, se o gelo continuar à forma como está... repara que isto é pensar a médio e longo prazo. Sim, não é? sim. E o imenso interesse chinês de investir na Groenlândia, o imenso interesse na Islândia, sei lá, tudo o que for ali naquela região. Olha, agora não, mas recentemente o périplo feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, claro, França, Alemanha e depois Noruega. E tu pensas, Noruega? Sim, claro, vai assumir a presidência do Conselho do Ártico, portanto, assume. Depois tem este pormenor muito delicioso, que é a China participar ou no Atlântico ou no Ártico é muito irritante para um conjunto de países que são mesmo do Ártico. A começar, desde logo, por uns tais dos Estados Unidos. Exato, sim. Não é? Portanto, também tem essa leitura e é um tema assustador, por um lado, porque nós vimos de facto uma alteração, um exemplo concreto de como as alterações climáticas são uma evidência e, por outro lado, uma zona de cada vez maior competição. Sim, e é natural que a China não só queira tirar os Estados Unidos do mar da China, ou seja, daquela zona próxima, mas também queira ela própria espraiar-se em direção à zona de domínio. Ou outra região, as ilhas do Pacífico, nas quais a China começou a ter uma presença maior, aliás, nas Ilhas de Salomão, caiu Carme e a Trindade, mas de facto lá está, é não fazeres o trabalho de casa e achares que não fazendo nada, que obviamente aquelas ilhas vão, e é particularmente preocupante que, devido justamente à polarização, à divergência, à radicalização, sei lá mais o que dizer, da política dos Estados Unidos interna, o presidente Biden acabou o G7, ia ter uma cimeira do Quad e não teve, ia fazer uma coisa histórica, que era visitar
uma ilha do Pacífico, neste caso a Papua Nova Guiné, que estava em pulgas para o receber e que ficou de mãos a abanar porque ele teve que ir para casa tratar da dívida, do teto da dívida e dos republicanos e dos democratas e desculpa lá toda aquela atrapalhada. E isso é preocupante. O Modi deixou ficar a visita e, portanto, foi recebido com toda a pompa e circunstância, e a Índia acabou por estar a fazer este caminho interessante. Mas repara como nós hoje discutimos ou mencionamos lugares que, honestamente, não quero que me levem a mal, habitantes da Papua Nova Guiné, mas não falarias em termos de relações internacionais. Portanto, é improvável que há outras geografias que estão em marcha. Sim, sim. Para terminar, da única maneira como podemos terminar uma conversa deste tipo, que é olhando para a frente. E voltando à armadilha do nosso amigo Tucídides, o que é preciso fazer para que ela não se concretize? Porque isto é preciso encontrarmos uma solução ou é preciso encontrar-se uma solução que atue tanto do lado da China como do lado dos Estados Unidos, não é? Porque o ambiente em que tu estás, em que tens uma potência incumbente e uma potência emergente, cria incentivos para determinados comportamentos tanto do lado de um como do lado do outro. E, por exemplo, no caso da China, ela por um lado vai se tornando mais agressiva, como nós vemos e como tu descreveste no início da conversa, até dos tweets dos embaixadores, mas por outro lado a China, admitindo que as coisas continuam como têm corrido, e há quem diga que não, há quem diga aquela tese do peak China, não é? Que o crescimento chinês está a chegar a um pico, mas apesar de tudo o cenário mais provável é que a China continue a crescer, tanto económica como militarmente, e portanto a China tem o tempo a jogar a seu favor, e os Estados Unidos não é? E portanto por um lado a China vai se tornando mais agressiva, mas sabe que se as coisas continuarem, a economia a certo ponto vai ultrapassar a economia dos Estados Unidos, já ultrapassou em paridades de poder de compra, mas não em preços de mercado. O orçamento militar ainda continua um bom bocado abaixo dos Estados Unidos, mas está sempre a crescer, e dos Estados Unidos, salvo erro, até está a diminuir um bocadinho. Portanto, a China tem o tempo a favor dele. Aliás, há quem, os realistas dos realistas, até dizem que, na verdade, os Estados Unidos até deviam pensar numa espécie de numa guerra preventiva, porque no fundo, se tu tomares a previsão deste modelo à letra, até era o que fazia sentido, que é impedir a outra potência, isto claro numa perspectiva bastante simplista, não é? Mas que instituições, quer dizer, que regras, que acordos é que é possível criar para impedir que isto descambe? Ou para minimizar, para mitigar o risco de que isto descambe, voltando ao termo. Olha, desde logo deixa-me só fazer aqui um asterisco importante, que é, eu se calhar, enfim, sou um pouco injusta face ao Graham Allison, porque a mim a coisa de pegar no Tucídides daquela forma, eu percebo a lógica. Achas exagerado? E ele, como é evidente, é um professor excelente, extraordinário, não questiono, mas para quem adora o Tucídides, aquilo é um bocadinho redutor, não é? Há muita coisa que acontece no Tucídides, portanto, amigos, só para pensem isto bem claro, é a favor de ler o Tucídides. Porque de facto há muito mais em Tucídides, porque aquilo é uma fotografia importante, é o início das coisas, mas depois há ali toda uma guerra e todo um conjunto de fatores que acabam por sim, provavelmente o próprio Tucídides não assinaria por baixo podemos chamar-lhe a armadilha de Graham Allison, se quiseres. Não, porque acho que evidentemente... E a tese dele não é, acho eu, que uma guerra é inevitável de todo. Há quem tenha essa tese, mas acho que não é a tese dele. Eu começo logo a embirrar, claro, mas tu para fazeres este tipo de coisas tens que obviamente fazer uma leitura redutora. Isto é um preciosismo, desculpem, mas pronto. Sim, resumir uma obra daquelas que tu citaste no fim da nossa primeira conversa. Exatamente, que é magnífica. Olha, eu obviamente de forma muito honesta não tenho uma resposta concreta para te dar. Está tudo ainda muito incerto, nós ainda estamos numa fase de tentar perceber bem o alcance, a fotografia de cada lado. Portanto, há muitos aspectos que ainda estão em desenvolvimento e que até teres uma ideia de como é que vão ficar, em particular, olha, aquilo que está a acontecer à pobre da Ucrânia, esse é aqui um fator fundamental. Para tentar, enfim, fiz-te uma pergunta muito aberta, para tentar circunscrevê-la um bocadinho, por exemplo, do lado da China, para ti quais são as principais incógnitas? As principais incógnitas prendem-se com, em primeiro lugar, os problemas internos da China. Em primeiro lugar, as questões que não foram de todo resolvidas e a pandemia, de certa forma, até acabou por cortar esse caminho. Claro, usando métodos a Xi Jinping, que fique bem claro. Mas, por exemplo, a questão da dívida das províncias, a opacidade do sistema bancário,
imensas fragilidades internas da própria economia chinesa, que nós, por um lado, não conseguimos seguir com toda a informação e que muitas vezes escondem um conjunto de aspectos, como, por exemplo, as imobiliárias, a especulação imobiliária. Sim. Ou seja, há muito mais nesta China que tem qualidades e aspectos que tu destacaste bem. Eu também não compro a ideia de que, não, temos de tentar ter uma fotografia o mais realista possível e sermos humildes no sentido de tentar fazer uma leitura objetiva do que está a acontecer. Portanto, essa seria a segunda e, inequivocamente, a questão demográfica. E esse é um tema, para quem quer ser superpotência, muito sério. Sim. Porque nesta fase da vida, a China, neste momento, tem problemas seríssimos. Mas seríssimos. Ou seja, devido à sua política de uma só criança, tem um conjunto de problemas demográficos hoje, que, como qualquer problema demográfico, não é de fácil correção, apesar dos imensos estímulos dados pelo Partido Comunista da China, ou seja, no sentido de os casais terem mais filhos, e isso não está de todo a funcionar. Depois, em terceiro lugar, destacaria é meia população, no fundo, mas as mulheres. Um dos aspectos mais, como é que eu ia dizer isto, mais perniciosos desta tentativa agora de passar do 8 para 80 por parte do partido em matéria de natalidade, vai e já sobrecarrega, e de que maneira, as mulheres chinesas. E tu vais ter aqui, já tens, um setor de enorme insatisfação de muitas mulheres que agora não vão querer abdicar da sua carreira para casar ou para ter filhos, ou não interessa. E é muito interessante porque, por exemplo, temos algumas notícias que vão saindo de casais que, imagina, casam, não é? E passado uns meses, já não me lembro o número de meses, mas não é muito, recebem uma chamadinha amorosa, super preocupada do partido a perguntar, então, já há bebê ou não? Ou seja, há aqui uma dimensão, ou seja, não é um rastilho que tu digas que rebenta, mas que introduz aqui imensa insatisfação. Há aqui uma autora que é excelente e que tem trabalhado muito esta questão das mulheres, que é a Letta Hong Fisher, e que tem feito justamente este percurso de como, em vários momentos, e hoje essa insatisfação é visível e vai ser, eu diria, mas um tema com consequências também muito mais sistémicas. E depois, por último, eu gostava de pensar em termos até da própria liderança. Se por um lado a imagem que nós temos projetada de Xi Jinping é uma imagem de força, ou seja, toda a coreografia do Congresso, toda aquela cena que é o mais próximo que nós alguma vez vamos ter de uma novela à séria na China, que foi o pobre do Hu Jintao. Pobre, quer dizer, pronto, aqui no contexto para a nossa conversa. Foi bastante a cena humilhante. É bastante humilhante. Que ele já para quem não está ouvindo, ele é levantado, aparentemente, muito aparentemente contra a sua vontade. Mas sobretudo o facto de aquelas imagens ter sido possível gravá-las, porque a imprensa não está lá sempre, só está lá em determinadas partes, e ter tido divulgação internacional. Aquilo é uma mensagem. Claro, sim. É deliberado. Não é? Agora, o ponto é, se tu precisas de tornar essa mensagem tão pública, para mim é um sinal de fraqueza. Exato. Não é um sinal de força. É essa a minha leitura. E depois, voltando a um ponto que tu há pouco destacaste e que era uma das grandes forças desta China, que era justamente a transição de poder. Ou seja, os investidores, as pessoas em geral, sabiam com o que contavam. É assim tão boa ideia? Isto, claro, não pode ser descontextualizado. Ter um líder, não digo vitalício, mas no poder, porque uma das riquezas ou uma das forças do partido era justamente adaptar, corrigir. Claro, nunca dizendo oficialmente que erraram, mas não interessa, mas corrigir, adaptar. Sim, tinha, digamos que sem ser uma democracia e sem ter a componente de direitos individuais e de voto, tinha alguma da flexibilidade que as democracias têm. E tinha um processo interno de intrapartidário, note-se, portanto não há cá checks and balances e coisas maravilhosas, mas os líderes eram testados num processo. Tinhas que ir para uma província, por exemplo, daquelas mais ricas, para perceber como é que tu lidavas com a corrupção.
tinhas que ir fazer um caminho mais para o interior para lidares com aquelas províncias que são obviamente muito mais pobres. Foi o que o Xi Jinping fez, salvo erro, Há não é? um processo interno. E tu agora olhas para as 7 pessoas mais poderosas, pelo menos tecnicamente, ou seja, os 7 membros do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista da China, que são os 7, não é? E tu, o que é que os distingue em termos de percurso? Lealdade a Xi Jinping. Aliás, a escolha do primeiro-ministro, Li Qiang, é o exemplo, mas acabadinho, feito e resolvido nessa matéria. Portanto, isso para mim são fatores ou áreas possíveis, entre muitas, que eu penso que temos que prestar, talvez na medida do possível, mais atenção e que podem não ser necessariamente uma China... Não sei se compro muito a do Peak China, mas lá está, eu também não sou economista, portanto também não sei até que ponto é que isso é ou não verificável, mas a mim é mais o outro lado, o lado mais político da condução, que a mim me levanta muitas dúvidas. Da mesma forma que, em relação aos Estados Unidos, fazendo a ponte, a mim preocupa-me, e esse, olha, é um dos aspectos que de facto o nosso Tucídides é um mestre a descrever, que é a falta de qualidade das elites, ou as elites más, ponto final, e de como uma Atenas liderada por Péricles é uma Atenas que pensa, que reflete de forma estratégica, que é cuidadosa, que pensa, aliás, até numa primeira estratégia defensiva, uma Atenas liderada pelos caramelos que se seguiram, ainda assim com algumas diferenças, porque obviamente... Mas a parte final do regime ateniense é particularmente dolorosa. É uma das grandes lições para mim do livro, deste clássico, ou seja, que muitas vezes tu perdes as guerras ou os conflitos em casa. E nesse sentido, seja Trump ou seja o outro, tu tens um partido neste momento dos 2 grandes partidos dos Estados Unidos que nessa matéria atravessa um momento de fragmentação, de radicalização, de estupidificação, acho que posso dizê-lo com todas as letras, que é extremamente preocupante. E, portanto, esse pode ser um ponto. E, em segundo lugar, também, nessa ótica, o relacionamento com os seus aliados. Parece-me que é evidente que seja a União Europeia, seja outros países, o Japão, enfim, em matéria militar, tem outro tipo de problemas, sobretudo ligados ao que foi a Segunda Guerra Mundial e, portanto, há países que reagem mal, e compreende-se, a uma possível normalização total do Japão enquanto país militar, na sua dimensão militar. Mas é preciso também assumir aqui uma maior autonomia. Não me parece que os Estados Unidos vão, como é evidente, desligar-se, acho que nem por sombras, mas também talvez este século XXI seja diferente do século XX, no qual, durante justamente o conflito da Guerra Fria, houve uma dependência tremenda, excessiva, sobretudo na parte europeia, que, tirando lá o exemplo francês, de todo aquele entusiasmo com estas ideias, mas eu penso que também há aqui... Pode ser interessante nesse aspecto, ou seja, que também é outra vertente da guerra do Peloponeso que é interessante, é a qualidade dos aliados, dos júniores, dos parceiros júniores. Mas que também podem introduzir aqui maior instabilidade, não é? Podem introduzir maior instabilidade, mas também podem ser uma força enorme, coisa que se tu pensares bem, a China não tem. A China não tem aliados. No sentido daquilo que uma aliança verdadeira te pode ter. Os Estados Unidos têm a NATO, têm o Japão, têm a Coreia do Sul, têm a Austrália, um grande aliado, talvez de todos até o mais consistente. Isso é uma força, mas sim, sem dúvida, e também porque... E tem uma geografia melhor, os Estados Unidos. Claro, nesse aspecto, sem dúvida. E depois, juntando aquelas áreas pelas quais eu agora ando em total relação quase amorosa, que é esta de todos estes minérios, terras raras, e convido mesmo os nossos ouvintes a irem ler esta, em inglês, Critical Raw Materials Act, esta lei da Comissão Europeia em meados de março. É extraordinária, porque faz-te o caminho, diz mesmo de forma explícita, para a economia verde, para a economia digital, para o que queremos ser. Nós precisamos diversificar. E dá exemplos, aliás, muito concretos. Para fazer isto, precisamos tornar, ou fazer isto dentro da Europa,
com todas as preocupações laborais e ambientais, coisa que também, quando tu fazes outsourcing, subias para o lado e não prestas atenção, ou então ir buscá-los a parceiros que são mais... ou diversificar os fornecedores. Não é? Exatamente. Sim. Por acaso, a economia é engraçada, nós há bocado não falámos disso, mas numa fase inicial, e aliás, na nossa primeira conversa, eu dei um bocado de voz a essa perspectiva, tu havias muita perspectiva de que a integração económica jogava a favor da estabilidade, digamos assim, ou seja, o facto dos Estados Unidos e a China, ou da economia mundial como um todo estar muito integrado hoje em dia, tornava menos provável haver uma escalada do conflito, porque isso no fundo não interessava a ninguém, não é? Mas hoje em dia vais ouvindo mais uma tese que é contrária, ou pelo menos aponta para o sentido contrário, e que tem muito a ver com isso que tu falavas, que é precisamente a integração económica que contribui para se gerarem tensões, porque a integração económica leva a que os países comecem a pensar em problemas de acesso a materiais, de propriedade intelectual, não é? Ou seja, tudo isto que tu vês hoje em dia. Então é engraçado, ou seja, a integração económica, que parecia ser algo, enfim, favorável à paz, digamos assim, ou à estabilidade, agora parece ser cada vez mais visto como o contrário, porque isto não existia na Guerra Fria. Na Guerra Fria as duas economias estavam praticamente, não era totalmente, mas estavam praticamente... Uma coisa é a integração económica, outra coisa é a integração ao ponto da dependência económica. Sim, mas e uma coisa é tu contínuo, fazeres integração económica sem pensar ainda de forma estratégica. É tirares a estratégia toda desta conversa. A China tornou-se a fábrica do mundo, certo? E nesse aspecto até, eu acho que a pandemia foi até mais relevante no sentido de... Olha, nos fazer todos pensar em coisas tão simples quanto máscaras que todos nós precisamos, não é? Coisas do nosso dia-a-dia, porque às vezes uma dificuldade de tudo isto é tu explicares às tuas sociedades democráticas, liberais, estas questões mais, parece, de análise mais geral, quando a pandemia trouxe temas muito concretos, coisas muito concretas que as pessoas conseguiram identificar. Isso é um ponto. Agora repara, do outro lado... A China o que fez pensou nessa integração, nessa normalização com o mundo, mas não deixou de pensar estrategicamente. E, portanto, a questão das terras raras, para citar um exemplo, que aliás foram, quando houve aí um pequeno diferente com o Japão, eu penso que foi em 2011, uma das medidas da China foi a retaliação com o não exportar terras raras para um país que tem uma indústria eletrónica brutal e, portanto, isso foi assim uma espécie de um aviso. Eu penso que aquilo que está a ser feito a nível internacional é o recalibrar, o reequilibrar, a tal diversificação. Só que nesse caminho tu tens muitas tensões. Claro que tens. Ou seja, esse reajuste... Claro. É doloroso, não é? Porque muito doloroso. E cada passo nesse reajuste, cada tarifa que tu acrescentas, cada proibição... Claro. Vais ter produtos mais caros, vais passar a ter que pensar... Isso também é verdade, mas eu quero dizer cada passo desse reajuste gera potenciais tensões geopolíticas. Exatamente. Não é? E tu tens que ter a capacidade de liderar esse processo e de o fazer de forma muito hábil. E por isso é que, por exemplo, este comunicado do G7 é importante... porque já não vai tão longe, já não te fala em decoupling de forma total, que é, no fundo, o afastamento gradual, mas com uma direção, e já assumes a ideia do de-risking, que é aqui uma espécie de um híbrido entre o deixar tudo como está, que não é possível, ou fazeres esse afastamento. Dito isto, há obviamente setores que são setores estratégicos, que é outra conversa interessante. O que é que nós hoje consideramos um setor estratégico? Com a pandemia, tu passas a incluir nesta conversa o fabrico ou a produção de materiais, por exemplo, de proteção, materiais médicos, que tu, se calhar, antes da pandemia não pensavas que era um assunto, não é? E também é preciso ter cuidado para não meteres lá tudo, porque depois retiras grande parte dos benefícios mas essa é uma grande desta integração. Claro. Essa é uma grande discussão, é o que é que hoje... mas não choca e só surpreende porque a pessoa pensa, então, mas isso já não estava? Como é que os Estados Unidos não consideram ou não consideravam as terras raras ou as tais 5 amigas como um setor estratégico? Me faz-me a maior das confusões que isso já não tivesse sido feito antes. Sim. Enfim, e provavelmente a muita gente é retrospectiva, não é? Porque de facto é estranho. Enfim. E houve um aspecto que tu falaste há bocadinho que eu achei particularmente interessante, que é a questão da política interna dos dois países. E não é só a política, se quiseres, é o funcionamento interno dos dois países. Porque quando nós, enfim, lá está, os conceitos, e voltando à tua aversão, nós chamamos a isto de Segunda Guerra Fria, os conceitos têm este problema de que
por um lado, clarificam porque te ajudam a ordenar ideias, mas por outro lado, metem-te palas nos olhos, não é? E nós, quando estamos a olhar para isto do ponto de vista estritamente geopolítico, e, por exemplo, usando outro conceito da armadilha de Tucídides ou a armadilha de Ellison, para deixar o pobre do Tucídides descansar em paz, nós estamos a olhar para as duas potências como monolitos, não é? Quando na verdade não são, não é? Isso não são. E tu tens a política interna dos Estados Unidos, enfim, não é surpresa, nada do que tu disseste aí é surpresa para qualquer pessoa que esteja atento. Mas na China não é bem assim, não é? Porque na China, de facto, nós, durante muitos anos tínhamos a crença de que o desenvolvimento económico ia gerar democratização. Não gerou. E agora, se calhar, também nos esquecemos de que pode haver algumas surpresas, eventualmente positivas do nosso ponto de vista, da dinâmica interna do país. E tu falavas disso, quer dizer, qualquer alteração drástica como essa, demográfica, vai gerar descontentamento em muita gente. Da mesma forma que essa vigilância gera descontentamento e, portanto, pode haver ali... Nós não sabemos, não é? Mas, de repente, tal como aconteceu, aliás, com a queda da União Soviética, pode vir uma surpresa daí. E depois, do outro lado, que eu acho que tão ou mais interessante é a questão das mudanças na dinâmica de poder que houve na China. Porque a China é um caso... O desenvolvimento da China é um enorme puzzle, aliás, há uma imensa literatura sobre isso, não é? Porque tu achavas que basicamente para ter desenvolvimento económico, para ter prosperidade, tu precisavas ter uma qualidade institucional que praticamente pressupunha uma democracia. Lá está, até podia não ser uma democracia liberal, tout-court, não é? Mas no melhor das hipóteses pressupunha uma coisa tipo Singapura. Não é? Era tipo assim, Estado de Direito, não é? Era assim o mínimo. E a China é um puzzle, quer dizer, porque era um país autoritário em que isso não funcionava. Ora, uma das razões, isto não é originalidade nenhuma minha, não é? Mas uma das razões, uma das maneiras de mais ou menos tentar quadrar esse puzzle tinha precisamente que ver com, apesar de tudo, as regras que tinham sido instituídas no país. Tinhas esse sistema em que as pessoas faziam esse tirocínio nas províncias e depois ascendiam, portanto tinhas uma certa contenção ao autoritarismo porque tinhas o limite de 2 mandatos. Provavelmente tu não consegues ter o bolo e comê-lo, ou a China não consegue ter o bolo, ou o Xi Jinping neste caso não consegue ter o bolo e comê-lo, ou seja, ao de repente instituir aquilo que é cada vez mais uma ditadura clássica, no sentido de um líder que se eterniza no poder, que está rodeado por uma corte que está lá por ser fiel a ele e não por ter um percurso, enfim, mais ou menos meritocrático, dificilmente isto vai subsistir sem ter o outro lado da moeda, não é? E é isso que é muito preocupante, porque ao contrário de outras ditaduras de outros tempos, se as coisas correrem muito mal na China, correm muito mal para o mundo. Ou seja, o choque. Sim. Em termos de economia, em termos de política, em termos de tudo. E até pode agravar o conflito neste sentido, claro, não é? Claro, encontrares um inimigo externo. Isso mesmo. Que aliás vemos como Vladimir Putin nessa matéria é talvez, ou tristemente, um exemplo muito claro. Aqui, no caso da China, o bode expiatório ou a questão externa, mas que é interna na ótica de Beijing, seria obviamente Taiwan. Exato. Bom, vamos terminar? Alguma coisa que não tenha perguntado? Várias, mas alguma coisa... Não, acho que não, Zé. Especialmente importante? Acho que não. Olha, Raquel, obrigadíssimo. Obrigada. Como eu previa, foi uma excelente segunda parte, 5 anos depois. É verdade, 5 anos depois, meu Deus. Incrível. Obrigado. Obrigada. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.